encontro. Olá, boa noite. Boa noite. Começamos a nossa gravação. Boa noite a todos os meus colegas professores, servidores, futuros servidores públicos. Muitos já são servidores, estão tentando aí a conciliação com o outro concurso, né? E aquele que não é ainda servidor público, eu tenho certeza que será muito em breve. Nós vamos continuar hoje o nosso segundo encontro com o assunto morfologia. Eu mandei para vocês mais cedo o material que a gente... Mandei para vocês mais cedo o material que a gente vai usar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Vocês sabem como funciona a nossa dinâmica. Eu vou aqui desenvolvendo o tema com você e você fica muito à vontade para fazer suas perguntas, suas indagações. Pode fazer no abrir do seu áudio ou pode fazer aqui no nosso chat, que eu também já abri, para poder ter esse feedback, esse contato com você, beleza? Eu falo aqui da minha sala de aula, onde daqui eu desenvolvo meus cursos também. Daqui eu gravo, daqui eu ministro as minhas aulas nas turmas presenciais. Meu amigo, vamos lá então. Morfologia. A gramática, eu falei para você do primeiro encontro, eu vou fazer uma retomada. Você que, muitos de vocês já são professores, sabem que isso é uma questão didática, né? Nós estamos numa aula que é uma aula de continuação, então eu vou fazer uma pequena retomada para a gente encaixar nessa sequência aí, beleza? Eu vou organizar esse tópico morfologia, eu vou organizar em 3 encontros. Nós estamos no nosso segundo encontro. Na plataforma também fica salvo todo esse material. No nosso tópico de morfologia, eu quero que você situe esse tópico dentro de um conjunto maior chamado gramática normativa. A gramática, ela é dividida em 4 partes. Ela é dividida em fonética e fonologia, aquele início que fala sobre o início que fala sobre a ortografia, a acentuação, né? Depois vem a morfologia, que é o que nós estamos estudando. Morfologia é aquela parte que estuda a estrutura e a formação das palavras. Morfologia é aquela parte da gramática que estuda as classes gramaticais, beleza? Morfologia. E depois nós temos aquela sequência que fala de sintaxe, que é um bloco imenso da gramática, que envolve concordância, regência, colocação pronominal e as funções sintáticas. E, por último, tem a parte de figuras de linguagem e estilística. Beleza? Você fala, professor, então a gente deve estudar tudo isso? Dependendo do edital que você esteja se preparando, sim. Né? Dependendo do edital, sim. Muitos já leram esse conteúdo de língua portuguesa, já estudaram do início ao fim, já estão agora a título de revisão, já estão agora só resolvendo questões. Né? O conteúdo de português ele é o conteúdo mais familiar para o candidato. Ele é um conteúdo que ele não muda, a sua essência não muda há pelo menos aí uns 30 anos. Né? Esse conteúdo de português ele é o mesmo. Beleza? Pode haver uma variação ou outra dependendo do concurso, mas de modo geral é o mesmo conteúdo. Vamos lá então, morfologia. Eu falei para você que é aquela parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Então, as classes gramaticais são, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, são 10: substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São 10 classes gramaticais que se dividem, dependendo do critério que seja utilizado, se dividem em 2 grupos, abertas ou fechadas, variáveis ou invariáveis. E aí eu fui falando para você sobre esse início aqui e destaquei que a classificação mais comum e mais cobrada em concurso é entre variáveis e invariáveis, né? Onde tem lá o substantivo, adjetivo, verbo, artigo, pronome numeral, e as invariáveis, preposição, conjunção, interjeição, advérbio, as invariáveis. Aqui a gente já falou do substantivo, né? Por isso a gente vai avançar. Falamos, inclusive, das funções sintáticas do substantivo, beleza? Falamos também do adjetivo,
Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo desse estudo? Como é que a gente deve organizar na nossa cabeça esse estudo? Nós devemos pegar cada classe gramatical, a gente deve estudar cada classe gramatical, certo? E saber identificar essas classes gramaticais, saber identificar a classificação delas, saber identificar dentro de um determinado contexto, entendeu? Então, a gente precisa identificar essas classes. E mais do que identificar, a gente precisa perceber a diferença delas dependendo da questão. Outra coisa que é muito importante, sobretudo num concurso da FGV, é que esse conteúdo, quem já está estudando para a FCC, esse conteúdo ele não é um conteúdo muito cobrado para a FCC, mas a FGV tem cobrado muito morfologia, tem cobrado muito classes gramaticais. Eu deixo para vocês, inclusive, na aula de hoje, um dever de casa, né? Eu disponibilizei já para vocês um dever de casa, são todas as questões da FGV, todas as questões desse ano. Olha como é tudo, todas as questões são da FGV, todas as questões sobre morfologia e todas desse ano. Uma amostra aí que uma pequena amostra que a FGV tem cobrado muito morfologia. Beleza? Então, a gente já falou do substantivo, a gente começou a falar do adjetivo na aula passada, eu vou retomar algumas coisas aqui do adjetivo. Vou retomar aqui, beleza, aqui, vou retomar. Adjetivo, a gente já falou, essa é uma definição desses autores, né? Cunha e Sintra, muito usado pela FGV. O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo. O adjetivo caracteriza como uma palavra atributiva, a função semântica dessa classe é atribuir algo ao substantivo. Caracterizam de seres, os adjetivos caracterizam de seres, objetos ou noções nomeadas pelo substantivo. Aí a gente falou de qualidade, modo de ser, aspecto ou aparência. Modo de ser, estado, aspecto ou aparência. A gente vai resolver algumas questões e a gente vai voltar para esse slide aqui. Foi um slide que a gente já fez referência na aula passada. Beleza? Nós paramos aqui. Eu falei para vocês sobre o adjetivo. A gente parou nesse slide aqui, no grau comparativo. Aqui no finalzinho você lê comigo. Que a gente vai começar a falar de grau, né? Isso é muito cobrado em provas que envolvem o estudo do adjetivo, grau comparativo. A escalada está relacionada à mesma entidade ou outra entidade, no grau comparativo. Beleza? Aí aqui eu intercalei com algumas questões, essas questões nós comentamos na aula passada, não foi? E aqui a gente fala em grau comparativo. Pronto. Então, aqui que a gente parou. Deixa eu falar para vocês, olha. A gente está estudando, então, agora o adjetivo e a gente está estudando o adjetivo no grau comparativo, beleza? A gente está falando sobre o adjetivo, sobre um determinado estudo do adjetivo, um estudo do adjetivo que a gente vai falar sobre grau comparativo, sintético, absoluto, a gente vai chegar lá, mas eu quero que você se situe, né? Quero que você se situe, beleza? A Cristiane mandou agora que eu vi aqui. Valeu, professor, valeu, Cristiane. Conte comigo, assim, para a gente sempre disponibilizar materiais para vocês. Beleza? Esse simulado que eu disponibilizei, eu já passei para o nosso amigo Jordan, ele vai, com certeza, já deve ter disponibilizado para vocês. Ele é um simulado que ele já vai com o gabarito todo ao final, ele é um simulado temático. O que é um simulado temático? Ele é um simulado que ele só fala sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, só fala sobre classes gramaticais. Isso é muito importante no seu estudo, é muito importante, parece uma noção besta, uma orientação boba, mas não é. Muitos candidatos querem só resolver questões. Muitos candidatos querem só assistir a aula, querem só ler assunto. Não é assim que estuda para concurso. Você deve ler um assunto, você deve estudar um assunto e deve resolver questões. Estudar, resolver questões. Estudar, resolver questões. É assim que você começa, é assim que você tem uma preparação boa para concurso público, é assim que a gente faz. Beleza? Beleza. Obrigado, Gisele. E rumo à posse. Esse é o ano da sua aprovação. Eu já profetizei na vida dos meus alunos desde o início do ano que os nossos alunos vão passar em pelo menos 3 concursos esse ano. Pelo menos 3 concursos esse ano. Amém? Já vi um amém ali.
Beleza? E alguns, inclusive, já estão próximos dessa meta aí. Alguns, esse ano, já estão aí próximos. Já passaram em 1, ou já passaram em 2, né? Já estão próximos. Eu profetizei 3, no mínimo, né? Olha aí, vamos lá continuar. Deixa eu falar aqui, então, do grau comparativo. É esse slide aqui. Opa, está compartilhando ou não? Vou compartilhar aqui. Pronto, grau comparativo. Fazendo uma retomada, foi aí que nós paramos, então, na aula passada. Certo? Eu avancei mais ali, porque as questões nós já comentamos, né? Então, aqui, grau comparativo, comparação feita em relação a uma mesma entidade. Grau comparativo de superioridade. Jonas é mais inteligente que estudioso. Comparativo de igualdade. É tão inteligente quanto estudioso. Comparativo de inferioridade. Ana é menos inteligente do que estudiosa. Grau comparativo, comparação feita em relação a entidades distintas. Comparativo de superioridade. Jonas é mais inteligente que Paulo. Comparativo de igualdade. João é tão inteligente como Maria. Comparativo de inferioridade. Ana é menos inteligente do que Pedro. No grau superlativo, a escala está relacionada à potência da qualidade expressa pelo adjetivo. Grau superlativo absoluto. O adjetivo atinge o máximo de determinada qualidade. Existe o grau superlativo absoluto sintético e o analítico. Sintético, Paulo é inteligentíssimo. E o analítico, ele é muito inteligente. Sintético tem apenas uma palavra. Tudo que se relacionado a sintético, lembra de partícula, voz passiva sintética e voz passiva analítica? A voz passiva sintética é aquela que tem a partícula passivadora, aquela que é menor, e a analítica tem a locução verbal, é analítica, ela é maior a construção dela, né? Grau superlativo relativo. O adjetivo atinge o grau máximo em determinada qualidade, em comparação à totalidade dos seres que representam a mesma qualidade. Superlativo relativo de superioridade. Paula é a estudante mais estudiosa do colégio. Superlativo relativo de inferioridade. Carlos é o estudante menos estudioso do colégio. Morfologicamente, a formação do superlativo absoluto sintético ocorre pelo acréscimo do sufixo íssimo, como em originalíssimo, belíssimo, tristíssimo. O problema, e aí, meu amigo, eu quero te chamar a atenção bem aqui, destaca bem aqui, eu vou destacar, cadê aqui a opção de ponteiro? Bem aqui, olha. Você que imprimiu o material, eu disponibilizei esse material em PDF para você. O ideal é que você imprima, porque cada aula a gente disponibiliza PDF, né? Você imprima e você vai escrevendo aí, tá certo? Eu me lembro até que um aluno, uma jovem, comentou comigo essa semana, ele falou: professor, esse negócio de imprimir, escrever ainda é uma coisa já ultrapassada, né? E a gente que tem um pouco mais de idade, a gente, né, fala que o aluno, fala que esse aluno é um aluno Nutella, né? Um aluno que a gente não pode menosprezar, desprezar tudo aquilo, né? Que no passado, porque agora a gente está cheio de tecnologia, a gente dá aula agora no notebook, né? E a gente despreza tudo aquilo. Não é assim. Pessoal, ler não é estudar. Ler não é estudar. Né? Assistir aula não é estudar. O ideal é que você imprima, anote, destaque, escreva. Você fala: professor, mas está escrito, eu imprimi, eu já destaquei, você ainda quer que eu escreva? Escrever o quê? A mesma palavra? Sim, muitas vezes sim. A mesma expressão que você está lendo, eu quero que você escreva. Por que será? Porque a gente está ficando doido? Não. É porque o cérebro, ele trabalha assim. Aí você está mandando uma mensagem para o cérebro que aquilo é extremamente importante, que você não quer esquecer de jeito nenhum. Você está em qualquer matéria, você estudou qualquer assunto, você leu aquilo, cara, aquilo cai para caramba, escreve. Estudante bom, ele não tem um monte de celular grudado na parede dele, não tem um monte de tablet grudado na parede dele, mas ele tem um monte de papel grudado, né? Porque ele tem aquele mapa mental, aqueles esquemas que ele fica olhando. E aqui, essa tabela é uma tabela dificílima. Essa tabela que eu trouxe aqui, que eu tirei da gramática do Cunha e Sintra, é uma tabela, o Bechara também traz isso,
né, essas tabelas, isso quando cai no concurso é um negócio terrível, e a FGV tem cobrado isso. E aí eu vou voltar com você bem aqui, quando eu disse, bem aqui, ó, o íssimo é o que marca, certo? O íssimo é o que marca, tudo bem, beleza. Originalíssimo, belíssimo, tristíssimo, aí vem lá. O problema está no seguinte, as bancas examinadoras, e aí, diga-se destacadamente FGV, gostam de cobrar alguns superlativos absolutos sintéticos que retomam uma forma latina. Você já deve ter visto uma questão dessa, quando uma questão dessa cai na prova, ou isso é para matar. Isso cai muito também em prova de concurso, para matar, e cai muito em programas de televisão. Eu já vi esses graus, esses superlativos aí caírem muito em programas de televisão de língua portuguesa, que Show do Milhão, que tinha umas perguntas, aquele do Luciano Huck também. Aí olha aqui, qual é o superlativo do amargo? Né? Não é amarguíssimo, é amaríssimo. Percebe que ele foge desse íssimo, ele retoma a origem da palavra que vem do latim. Antigo, antiguíssimo, cruel, crudelíssimo. Doce, não é docíssimo, é dulcíssimo. Olha como virou dulce, né? Que doce vem de dulce no latim, né? Fiel, fidelíssimo. Frio, frigidíssimo. Inimigo, inimicíssimo. Esse aqui talvez mais fácil, o inimigo, né? O magro também eu acho que mais batido. Magérrimo, macérrimo, né? Macérrimo ou magríssimo. Negro, nigérrimo ou negríssimo. Pobre, paupérrimo, esse batido também, do pobre é batido. Você vai, professor, pobre eu sei que eu sou pobre. Não, você você é um quase servidor público, a tua estabilidade já está na porta, você nem se classifica mais como pobre, você está saindo da zona de pobreza, né? É um pobre emergente, tá bom? Paupérrimo ou pobríssimo, cheio, cheíssimo, feio, feíssimo, sério, seríssimo. Meu amigo, você fala, professor, como é que a gente vai lembrar disso aqui na hora da prova? Bom, meu amigo, eu desde o nosso primeiro encontro, eu tenho falado para vocês uma coisa. Eu tenho falado que um dos objetivos da aula de língua portuguesa é nós aumentarmos o nosso vocabulário. Eu acho que essa é uma das nossas marcas da nossa aula, né? A gente fala muito isso, quem é meu aluno em outras turmas já deve ter ouvido isso várias vezes. Um dos objetivos da aula de língua portuguesa é nós aumentarmos o nosso vocabulário, beleza? Nós aumentarmos o nosso vocabulário. Então, você, à medida que você vai lendo, você deve ir aumentando esse vocabulário. Se você não conhecia alguma palavra dessa aqui, agora você já conhece, não é? Se você conhecia alguma, já tinha ouvido falar, mas aí você está na dúvida da escrita, né? Escreve, aí você consegue memorizar. Beleza? Grau. Vamos lá para outra classe gramatical. Passando do adjetivo, a gente vai agora para o artigo. Classe 2 artigos é fechada, compreendendo 2 grupos, definidos e indefinidos. A noção de gênero e número também são codificados nos artigos. Então, o artigo é uma classe gramatical, né, que vai variar em gênero e número. Ele vai variar em gênero, masculino e feminino, e vai variar em número singular e plural. Então, a gente tem, e é uma classe fechada. O que quer dizer que é uma classe gramatical fechada? Quer dizer que você não pode criar um artigo, né? Você até pode ver um verbo nascer. Você pode ver um verbo nascer. Como é que um verbo vai nascer, né? Alguém me pergunta, como é que um verbo nasce? Olha, não existia, até pouco tempo atrás, não existia o verbo deletar, né? Não existia o verbo navegar na internet, né? Não havia navegar na internet. É um verbo que ele se ressignificou. Deletar é um verbo que veio de um empréstimo linguístico, né? Do delete, né? Um empréstimo linguístico acabou virando deletar. Então, o verbo é um exemplo de uma classe gramatical aberta, né? Pode nascer, substantivo, é uma classe gramatical aberta, pode nascer. Não havia a palavra até um tempo desse, não havia a palavra chefa, e agora já é dicionarizada. Não havia a palavra presidenta, e agora ela é dicionarizada. Então, essas palavras nasceram, são substantivos. Agora, artigo, não dá para montar, não dá para criar um artigo, beleza? Não dá para criar um artigo. É uma classe gramatical fechada.
Aí você tem aqui masculino, feminino, singular e plural, tá bom? Masculino, feminino, singular e plural. O que nós temos aqui? Semanticamente, a distinção definido e indefinido ocorre da seguinte maneira. Ele trouxe um livro. Ele trouxe o livro. O artigo definido é aquele que denota particularização, conhecimento Professor? prévio. Oi? Tem como aumentar o volume aí? Porque tá baixo aqui e o meu volume tá todo alto aqui, mesmo assim tá baixo. Abaixo, Oi, calma lá, servidor. Sara, boa noite. Boa noite, Jorge. Você está acessando pelo seu celular? Sim, Tá. Saia da aula e retorne novamente. Acontece isso às vezes. tá ok, Aqui obrigada. tá todo, o volume está no máximo já no meu aqui. Às vezes é uma falha do sistema mesmo. Uhum. Mas pode prosseguir, professor. Até eu tô aprendendo. Beleza. Beleza. Tá bom? Aqui tá tudo tranquilo também. Aqui tá tudo tranquilo. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Se alguém tiver algum problema técnico, nós temos aí a nossa equipe técnica. O Jordan tá a posto. Você pensa que ele tá aí, ó, né? Tá o nome dele aparecendo aí. Você pensa que ele tá lá do... tá só o nome dele, tá tudo desligado? Não, ele tá ligado. Ele tá atento aí. Se tem qualquer problema técnico, ele tá a posto. E acontece, beleza? Acontece. A gente está tá assistindo aula, sim, está assistindo aula. Né? A gente está vivendo um novo momento, né? Eu sou professor há muitos anos e isso é um momento inimaginável, né? O que a gente está vivendo aqui, né? Até pouco tempo atrás era inimaginável. Hoje já é algo muito natural nós darmos uma aula uma aula virtual, né? Uma turma virtual. Beleza. A Sara Wani voltou para ficar e vai aparecer o nome dela na lista. Grava esse nome. Olha, quando a gente fala do artigo, pessoal, é importante a gente pensar o seguinte: classes gramaticais, é importante a gente pensar o seguinte. Nós temos que saber a classe, nós temos que saber a classificação dela, temos que saber o conceito, né, as características, e, claro, a gente tem que saber o sentido. Por exemplo, o substantivo dá nome aos seres. O adjetivo, ele modifica o substantivo. O artigo, ele é muito importante, tem uma diferença semântica muito grande. Se eu falar assim, olha como todo mundo percebe que tem uma diferença. Se eu falar aqui, olha, um professor vai dar aula para vocês hoje. E se eu disser assim, o professor vai dar aula para vocês hoje. O professor vai dar aula. E se eu disser um professor vai dar aula. Você falou, professor, parece a mesma coisa. Parece, mas não é. Acompanhe comigo a leitura desse slide aqui, que ele fala assim: o artigo definido é aquele que denota particularização, conhecimento prévio, algo já mencionado. O artigo indefinido, por sua vez, é aquele que denota não particularização, desconhecimento prévio, algo não mencionado anteriormente. Então, quando eu falo, por exemplo, naquele meu exemplo, o professor vai dar aula hoje, eu posso, a partir dessas informações, eu posso inferir que nós conhecemos a pessoa. Existe um conhecimento prévio, né? Alguém pergunta assim, é o Morfeu que vai dar aula hoje? Aí o Morfeu confirmou a aula hoje? E aí alguém fala lá no grupo, sim, o professor confirmou, o professor disse que vai dar aula, o professor vai trabalhar esse assunto, né? Percebe que nesse contexto que existe uma relação de conhecimento entre as partes, seria incorreto colocar assim, um professor confirmou, né? Não, a gente está especificando, a gente está tratando de uma pessoa que a gente já delimitou aqui, beleza? Tranquilo, meu amigo? Até aí, tudo sob controle, né? Estamos na terceira classe gramatical dessa nossa sequência, vamos avançar. Artigo, ele pode se fundir com preposição. O artigo, ele pode se fundir com preposição. Pode virar uma classe gramatical, o artigo pode virar uma classe gramatical fundida com N,
Não vai anotar errado essa palavra aí, às vezes cai a conexão, a pessoa leu errado, ouviu errado a palavra. É uma palavra fundida. Por que fundida? Porque ela é resultado de uma fusão, né? A preposição mais o artigo, eles se fundem numa contração, beleza? Contração. Por exemplo, você tem a preposição com ao, né? Com o. Aí você tem o ao, né? Ao, professor, mas o ao não é uma preposição? Não, não é preposição, não. Ele é uma contração, né? Você tem o de mais o o, do, né? De mais o a, dá, dos, das, per mais o o, pelo, entendeu? Ou pela, né? Aí você fala, professor, mas aqui eu vi um erro, viu? Aqui tem o per e o virou pelo, per mais o o virou pelo. Na evolução da língua, na mudança da língua, o R virou L. A preposição é per, né? Per, o, pelo, né? A contração, ela acabou numa contração virando L. Isso aconteceu na língua portuguesa. Algumas línguas mantiveram o R até hoje, né? Como o espanhol, pero, né? Pero, ainda existe lá o R, mas em português não mais. Beleza, meu amigo? Vamos lá. Deixa eu avançar com vocês aqui. O indefinido também pode contrair, preposição mais artigo indefinido, né? Também pode contrair, preposição mais artigo indefinido, né? De mais um, tum, de mais, em mais um, num, numa. Dois fatos mencionados no artigo devem ser destacados. Artigos não antecedem verbos, artigos não antecedem pronomes retos, nem pronomes oblíquos, né? Então, essas duas... Só quando a gente falar de verbos especificamente, eu vou citar isso para você. Quando a gente estiver na sala de pronomes, eu vou voltar essas informações com você. Beleza? Vamos lá. Numeral. Mas antes de eu falar do numeral, eu vou falar com você, eu vou resolver uma questão aqui. Antes da gente falar do numeral, eu vou resolver uma questão aqui na sua tela. Para a gente deixar mais dinâmico aqui, eu vou resolver uma questão na sua tela. 1 minuto para você, meu amigo. 1 minuto. E aí, qual é a boa? Pode soltar o gabarito aí. Pode soltar. Né? Yasmin perguntando se é. Mas, Yasmin, eu estou perguntando para vocês qual é a boa, você está me perguntando de volta. A gente começou de novo com essa troca de perguntas. Né? Então, coloco ela e coloco uma interrogação. Será que é, professor? Eu não sei, eu estou perguntando para vocês qual é, né? Será que todo mundo marcou a letra E? O que aconteceu? Vazou o gabarito? Vazou o gabarito, foi? Olha lá, não vão seguir. De repente está todo mundo errado, pessoal. De repente está todo mundo errado. Não estou dizendo que seja a letra E a boa. Vamos entender esse comando? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão resolvendo muitas questões da FGV, correto? Vocês estão resolvendo muitas questões da FGV. Essa questão aqui, esse formato dessa questão, é uma das questões mais repetidas da FGV. É ou não é? Eu não estou dizendo que ela seja a das mais fáceis. Eu não disse isso.
Eu estou dizendo que ela está cobrando muito essa questão de sentido, conhecimento do sentido da palavra, né? O cara que tem mais o vocabulário mais amplo, ele tem mais facilidade. Esse formato de questão. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro encontro, que eu selecionei algumas questões, havia uma questão idêntica a essa, idêntica, claro que vai mudar a frase, né? Claro que vai mudar a frase, mas uma questão idêntica a essa. E no dever de casa, que eu selecionei para vocês, também tem uma idêntica a essa. Só, vamos ler lá. Deixa eu ler com você aqui. Ela diz assim: em todas as frases abaixo, há orações adjetivas sublinhadas. A opção em que foi feita a substituição dessa oração por um adjetivo adequado é: em todas as frases abaixo, há orações adjetivas sublinhadas. A opção em que foi feita a substituição dessa oração por um adjetivo adequado é... Aí você fala, professor, essa questão não está envolvendo orações adjetivas? Não. Orações adjetivas é um assunto que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre orações adjetivas, lá no período composto, lá na parte de sintaxe do período composto. Aí a gente vai destrinchar. Não, ela só está dizendo assim, tem uma oração que ela funciona como adjetivo. Tem uma oração, né? Oração é uma estrutura que é organizada em torno de um verbo. Então, tem uma oração, tem uma estrutura, né? Tem um verbo, que essa estrutura ela funciona como adjetivo. Bom, qual é que dá para trocar, né? Por um adjetivo? Veja lá, o comando diz assim: em todas as frases abaixo há orações adjetivas sublinhadas. A opção em que foi feita a substituição dessa oração por um adjetivo adequado é: letra A, uma pessoa que durou uma eternidade. Uma espera que durou uma eternidade. É uma espera indefinida. Uma doença que não oferece perigo algum. É uma doença imune que não oferece perigo algum. Uma dor que vai passar logo. É uma dor abreviada. Uma marca que passa de geração em geração. É uma marca generalizada. E um romance que prendeu a minha atenção. É um romance atraente, não é? Então, bom, a letra A fala: uma espera que durou uma eternidade. Uma espera que durou uma eternidade, ela não é uma espera indefinida. É uma espera infinita, né? É uma espera infinita, que dura uma eternidade infinita, né? Lembra que o teu namorado falou para você, a tua namorada falou para você que ela esperaria você ou esperaria você por uma eternidade. Você está lembrado disso? Né? Ele falou assim: meu amor, pode estudar para concurso. Meu amor, só são 2 meses, 3 meses que a gente vai ficar sem se ver. Não se preocupe, porque eu espero você por uma eternidade. Não foi isso que ele falou? Ele falou: eu espero você de forma infinita. Não foi isso? Aí não durou nem uma semana e já estava com outra pessoa, né? Porque os sentimentos vão mudando com o passar do tempo. Mas pelo menos ele falou, né? Ele falou isso. E aí a letra, não se preocupe não, que quando você tomar posse no concurso, ele voltará. Não se preocupe não, tá bom? Foi o Luan Santana. Né? Tem uma música que eu isso, né? Letra B, uma doença que não oferece perigo algum. Uma doença que não oferece perigo algum, qual é a palavra que melhor define isso, hein? Que não oferece perigo algum. Qual é o adjetivo que pode ser trocado? Não oferece perigo algum. É uma doença o quê? Não oferece perigo algum. Aí ele fala que é imune. Imune é aquilo que não pode ser atingido, né? Imune é aquilo que não pode ser atingido. Inofensiva, olha, melhor palavra aqui, né? O que o Clay falou aqui, né? Dilcinei. É perfeito, o melhor adjetivo, né? Que não oferece perigo algum, inofensiva, que não pode ofender, né? Uma dor que vai passar logo, uma dor abreviada, uma dor que vai passar logo. Bom, que vai passar logo, ela é uma dor passageira, né? Uma dor efêmera, né? Efêmero é aquilo que é passageiro, transitório, né?
uma marca que passa de geração em geração. Como é que a gente dá um nome para uma marca ou para qualquer coisa que passa de geração em geração? Qual é o nome? Passa de geração para geração. Hereditária, perfeito, né? Tá aqui o professor Hilbe, né? Também contribuindo com a nossa aula. Perceba que a gente, quando a gente fala de adjetivos, nós temos que ampliar, né, o nosso conhecimento, né? Nós temos que ampliar o nosso conhecimento sobre os adjetivos. Nós temos que ampliar o nosso conhecimento sobre língua portuguesa. Nós temos que ampliar o nosso vocabulário. Como é que a gente amplia o nosso vocabulário? Estudando, lendo, anotando, né? Se chamou atenção, alguma palavra dessa que te chamou atenção, memoriza, meu amigo. Escreva, você já não erra mais, beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Bora fazer mais uma, para depois a gente voltar lá no conteúdo, para a gente dar mais uma sequência no conteúdo. Acabou, então, a letra E, né? A gente fala do nosso ritual. A gente tem um ritual quando a gente resolve uma questão. Se você marcou na primeira questão do nosso simulado de hoje, da nossa aula de hoje sobre morfologia, sobre classes gramaticais, a letra E, você pode comemorar, solta o seu grito. Pode gritar. Você pode gritar aqui no chat, né? Aqui digitando gêneros escritos, ou você pode comemorar aí, né? Você pode comemorar aí abrindo o áudio e pode gritar, meu amigo. A galera começou a comemorar aí, começou a gritar no nosso chat. Beleza? Tranquilo? Pode comemorar. Não só pode comemorar, como deve comemorar, né? Você deve comemorar. Por quê? Você fala assim, professor, só foi uma questão, né? Mas só uma questão. Uma questão, meu amigo, para quem já passou no concurso por causa de uma questão, né? Para quem ainda não passou, né? Atenção e atração tem sim. Para quem não passou no concurso por causa de uma questão, né? Sabe como é difícil uma questão, pessoal. Então, se você está acertando hoje, você está achando fácil, é porque você está estudando, você está no caminho certo, né? Muita gente fala assim, professor, mas essa aí estava muito fácil. Meu amigo, mas a gente está pegando questões da banca. A gente não está inventando nenhuma questão, não. Eu não trouxe uma questão assim para todo mundo acertar e todo mundo ficar feliz. Daqui a pouco vem umas questões mais difíceis. A gente está pegando a questão da banca. Tem aquele aluno que fala assim, professor, mas no dia do meu concurso não é assim. A FGV sabe quando eu me inscrevo para o concurso, só pode, porque quando eu me inscrevo não cai nenhuma fácil, né? E é claro que isso não acontece. É claro que eles não sabem nem que a gente existe, né? Então, eu sei que eu não queria te falar isso, né? Mas não existe uma comissão lá específica para você, tá certo? Então, você vai tendo a impressão que a coisa está ficando mais fácil porque você está estudando, beleza? E à medida que você vai estudando, até o chute vai ficando mais fácil, né? Vamos lá na próxima questão, beleza? Próxima questão diz assim: sobre expressões como uma mãe é uma mãe, uma mulher é uma mulher, a Amazônia é a Amazônia. É correto afirmar que, letra A, o primeiro termo está no sentido figurado e o segundo no sentido próprio. O primeiro termo é um substantivo comum e o segundo um substantivo próprio. Letra C, o primeiro termo aponta as qualidades, enquanto que o segundo indica a pessoa. Letra D, os dois termos apresentam rigorosamente o mesmo significado. O segundo termo é considerado adjetivamente. Olha aí, questão boa, né? Esse ano, FGV, classes gramaticais, questão boa. Eu vou abrir aqui.
Eu vou abrir aqui. Qual? Vou abrir aqui. É boa, pode ficar à vontade, pessoal. Eu dou aquele um minutozinho aí, que é o tempo que eu vou abrir aqui no Word, que eu vou fazer algumas anotações para vocês. Eu vou abrir aqui um Word. Dá uma lida, já me diga aí qual é a boa. Fazer aqui umas anotações que eu vou mostrar aqui para você, para a gente entender essa questão. Vamos lá, vai no chute. Rapaz, os dois termos, a galera começou a chutar, eu falei chute agora, ninguém estava chutando. Aí eu falei em chute agora, começaram a preparar o chute, não é? Fui da ideia de chute. Eu ensinei para vocês como é que chuta em prova. Eu vou até gravar um vídeo, né? Como é que chuta. Eu sou um cara bom de chute. Bárbara Moreira marcou a letra E. Até agora, uma corrente minoritária, né? Mas está aí uma corrente que apareceu. Né? Vamos ler, então. Continue. Por eliminação, eu acho. Certo. Podem participando no chat. Pessoal, bora perder aquele medo, né? Aquele medo que ele é fruto de uma educação que nós recebemos muitas vezes assim vexatória, né? Na aula, muitas vezes alguém falou uma palavra errada e foi chacoalhado na aula e aquilo acabou virando um trauma e a pessoa leva aquilo para a vida toda. Então, vamos perder esse trauma, né? A gente está numa sala virtual, é só você. A Bárbara faz nossa mentoria. Olha aí, a Bárbara, lembrei da Bárbara, a nossa mentoria tem que representar bem aí a nossa mentoria de língua portuguesa. Verdade. Pessoal, vamos entender essa questão. A primeira questão é muito comum. Eu não sei se você já ouviu essa expressão ou se você deve ter ouvido essa expressão. Eu tinha um candidato, inclusive, ele era governador na época, e aí ele colocou umas propagandas na cidade, e aí estava escrito assim, propaganda, compromisso é compromisso. Estava escrito assim, compromisso, não sei se você lembra dessa, é compromisso. Aí ele colocou lá, compromisso é compromisso. Aí ele colocou um monte de promessa de campanha que ele tinha feito e tal, tinha cumprido já. Compromisso é compromisso. Você já deve ter ouvido aquela expressão que fala assim, uma praia é uma praia, né? Alguém fala assim uma coisa, você já deve ter ouvido uma expressão, alguém repetir a palavra, né? Mas ela não tem o mesmo sentido na sequência, né? Fala assim, professor, eu gostei muito dessa aula virtual, mas uma aula presencial é uma aula presencial. Já ouviu alguém falar assim? Ou você já falou assim, né? Fala assim, aí você fala uma coisa e aí você repete aquilo, né?
E faz sentido, né? Faz sentido. Mas caramba, sim, uma aula presencial é uma aula presencial, claro que é, por isso que ele está falando, é uma aula presencial. Só que a pessoa fala aquilo no sentido de enaltecer, né? Fala assim, olha, você que gosta de tomar uma cerveja, toda cerveja é boa, mas uma Kaiser é uma Kaiser, né? O cara gosta da Kaiser, ele fazendo a propaganda da Kaiser aqui, né? Ganhei milhões para estar fazendo a propaganda dela. Então, você já ouviu essa expressão? Vocês já ouviram essa expressão? Eu estou falando para vocês porque se você já ouviu e você nunca tinha prestado atenção nela, ela foi questão de concurso agora, né? Eu quero que você lembre, toda vez que alguém falar, eu quero que você lembre disso. Bora ver as expressões que estão aqui na prova. Uma mãe é uma mãe. Uma mãe é uma mãe. Olha, pai faz tudo e tal, pai ajuda, pai cuida, pai, né? Mas uma mãe é uma mãe. Já ouviu essa expressão? Né? O padrasto pode levar para onde for, mas um pai é um pai. Né? Então é muito comum essa expressão. Uma mulher é uma mulher. A Amazônia é a Amazônia. Né? Parece a mesma coisa, mas não é. O primeiro termo está no sentido figurado e o segundo no sentido próprio. Sentido figurado e sentido próprio. Acompanhe comigo aqui na tela. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Né? O exemplo aqui, um livro é um livro, né? Eu gosto muito de ler no computador, eu gosto muito de ler no celular, eu gosto muito de ler no tablet, mas um livro é um livro. Essa frase é muito a minha cara. Um livro é um livro. Pessoal, bora recordar que a letra A fala. A letra A fala em sentido, né? Ela fala em sentido, deixa eu ver aqui, que está no sentido figurado, e o segundo sentido próprio. Sentido figurado é o mesmo que conotativo. Conotativo. Certo? O sentido figurado é o mesmo que conotativo, tá bom? Sentido figurado é o mesmo que conotativo. Sentido próprio ou sentido real é o mesmo que sentido denotativo, denotativo. Sentido figurado, sentido real. Sentido figurado, conotativo, sentido real, denotativo. Beleza? O que é o sentido figurado? O sentido figurado é aquele sentido metafórico. O sentido figurado é aquele sentido do ditado popular. É o sentido que a gente fala muitas vezes num poema, numa letra de música, né? Na prova da Unifap, por exemplo, no concurso passado, caiu uma música, uma banda muito, muito, muito bonita essa música, a banda quase ninguém conhece, mas a música ela fez muito sucesso, talvez vocês conheçam, aquela Cogumelo Plutão, o nome da banda. A banda Cogumelo Plutão, e a música falava assim: você é o amor da minha vida, não vão chorar, vou declamar para vocês assim, não vão chorar aí. A música fala assim: você é o amor da minha vida, você é a escada da minha subida, né? Olha o texto. Você é a escada da minha subida, é o meu abrir de olhos do amanhecer, motivo que me leva a viver. Você é a espera na janela, né? Aquela espera na janela. Você é a ave que vem de longe tão bela. Não vão chorar aí, lembrar do ex e perder o foco da aula. Eu estou falando aqui de exemplos que foi uma questão de prova, beleza? Você é a ave que vem de longe tão bela, né? Você é a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, né? Essa música uma banda chamada Cogumelo Plutão apareceu numa prova de concurso e aí eles tiveram a cara de pau de perguntar para o candidato se o texto predominava no sentido real. É claro que não, esse texto é todo metafórico, esse texto é todo no sentido figurado, é todo no sentido conotativo.
Como é que ela pode ser a ave que espera, que vem de longe tão bela? Você é a escada da minha subida. Isso é figuração, isso é sentido figurado, isso é conotativo, meu amigo. Meu amigo, você não pode errar uma questão dessa. Você não pode errar uma questão dessa, não pode ficar na dúvida. Agora sim, na hora da prova pode ficar uma coisa lá, de, mas é o conotativo ou era o denotativo, que era o sentido figurado? Porque a palavra é muito parecida, né? Lembra, o conotativo começa com a letra C. Conotativo começa com a letra C. C é uma letra aberta. Então, assim, aberto a várias interpretações. Conotativo, beleza? Sentido conotativo é um sentido aberto. Denotativo, D é uma letra fechada. Então, o sentido denotativo é um sentido fechado, né? Um sentido, portanto, real, é só uma interpretação. É uma ideia, né? É uma ideia para você não confundir essas palavras. Beleza, vamos ler lá a letra B. O primeiro termo, então, não pode ser o primeiro termo que está no figurado, não está. É sentido real, mamãe é uma mãe. O primeiro termo é substantivo comum e o segundo é substantivo próprio. Opa, o primeiro é comum e o segundo é próprio? Pessoal, substantivo comum e o outro é próprio. Vou colocar bem aqui. Substantivo próprio, substantivo comum, aquele que designa qualquer coisa, ele se escreve com letra minúscula. Minúscula. Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula. Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula. Maiúscula. Meu amigo, é claro que não haveria um erro de português na prova de língua portuguesa, pessoal. Vamos voltar aqui, não tem, deixa eu ver aqui a questão. A mãe, que eles falam que é um substantivo próprio, está com letra minúscula. Mulher está com letra minúscula. Mãe, mulher são substantivos comuns. A Amazônia é substantivo próprio. Substantivo próprio é o nome de um estado, o nome de uma cidade. Substantivo próprio. O teu nome é um substantivo próprio. O substantivo próprio, ele designa, ele tem um ser mais importante, né, do que o comum. Comum é cadeira, celular, né, mesa, isso é substantivo comum, beleza? Então, a letra B também não pode ser, meu amigo. Então, se você marcou a letra A, pode desmarcar rapidamente. Se você marcou a letra B, pode desmarcar rapidamente. Vamos lá na letra C. A letra C, o primeiro termo aponta as qualidades, enquanto que o segundo indica a pessoa. O primeiro aponta a qualidade e o segundo indica a pessoa. É o contrário. É o contrário. Olha lá o que está dizendo a letra C. Eu vou parar aqui e eu vou compartilhar com você a questão para você que de repente não imprimiu, você só está olhando aqui na tela comigo. Pronto. Compartilhei com você aqui a questão. Né? Você está vendo aqui a questão, beleza? O primeiro, a letra A não pode ser, a letra B não pode ser, a letra C, o primeiro termo aponta as qualidades, enquanto que o segundo indica a pessoa. Não, o segundo é a qualidade, não é o primeiro que é a qualidade. Então não pode ser a letra C. Meu amigo, está entre a D e a E. Então você tem uma segunda chamada. Esse ano o concurso está assim, pessoal. Esse ano tem primeira chamada e tem segunda chamada. Tem repescagem, baixa nota de corte. Esse ano está uma maravilha para quem está estudando para concurso. Então vamos fazer aqui a nossa segunda chamada. Agora está só entre a D e a E. E aí, meu amigo? A letra E está aumentando aí a corrente, né? Marcando a letra E. Está marcando a corrente, marcando a letra E. Né? A letra D, eu falei para vocês que eu vou ensinar a chutar, né? Vocês querem que eu ensine como é que chuta? Já deu a resposta, né? A letra D fala assim, os dois termos apresentam rigorosamente... Pessoal, se ainda havia alguma dúvida na letra D, ele escreveu para assim, não suscitar nenhum recurso.
Porque ele fala assim, os dois termos apresentam rigorosamente o mesmo significado. Esse rigorosamente, então, meu amigo, matou. Mesmo sem o rigorosamente, já não poderia ser a letra D, porque está escrito assim, os dois termos apresentam o mesmo significado. Já não marcaria a letra D, que eles não têm o mesmo significado, mas ainda é mais taxativo, para deixar a questão mais errada ainda. Diz assim, né, os dois termos apresentam rigorosamente o mesmo significado. A letra E fala, o segundo termo é considerado adjetivamente. Pessoal, quando alguém usa essa expressão que fala assim, vamos fazer uma propaganda aqui, isso aqui é um celular da Xiaomi, né? Fala assim, olha, celular da Motorola é muito bom, mas um Xiaomi é um Xiaomi, né? Essa expressão, quando alguém usa uma expressão como essa, a segunda palavra, ela enaltece, ela dá uma qualificação. A segunda palavra, ela dá uma característica. A segunda palavra, ela modifica o substantivo. A segunda palavra, ela tem uma carga de adjetivo. Entendeu? Questão boa, porque ela foge do comum. Essa questão, ela foge do comum. Percebe que a banca não está falando assim, marque um adjetivo. Aí está lá, João, está lá, feliz. Aí está lá, correr. Marca um adjetivo. Isso aí está dado. A questão não está falando assim. Ela está falando, olha, nesse contexto aqui, nessa situação aqui, como é que funciona essa palavra? Ela funciona adjetivamente, né? Ou seja, o que é adjetivamente? Ela funciona como um adjetivo. Ela trabalha como um adjetivo, modificando o substantivo. Acompanhe comigo aqui no nosso quadro virtual. O exemplo que eu trago aqui para vossas excelências é o substantivo. Aqui um livro é um livro. Quando a gente fala assim, um livro é um livro, né? Você tem aqui, deixa eu colocar aqui abaixo a nossa classificação. Isso aqui é um artigo, né? Isso aqui é um artigo, beleza? Isso aqui é um substantivo. Artigo, substantivo. Deixa eu diminuir aqui para ficar bem. Artigo, substantivo. O que eu tenho aqui agora? Verbo, né? Lembra que a gente está estudando classes gramaticais. É um artigo indefinido. Né? O artigo um livro, eu não estou dizendo o livro qual nós já temos uma familiaridade. Não, eu estou dizendo um livro qualquer, um artigo indefinido. Um livro, substantivo comum, livro, letra minúscula, né? Agora, se fosse livro do Machado de Assis. Machado de Assis é substantivo próprio, letra maiúscula, nome do cara. Aí vem letra, o E é o verbo, o E quando tem um acento é verbo, quando ele não tem acento ele é conjunção, é o E. Quando não tem acento, quando tem acento é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular. Um livro é um livro. Aí vem aqui, você fala, professor, mas esse aqui não continua sendo um artigo, não? Sim, é um artigo. E esse aqui, professor, não é um substantivo, não? Substantivo? Sim, é um substantivo. Só que esse substantivo, se nós fôssemos fazer análise sintática, esse substantivo aqui, ele funciona como um predicativo na análise sintática. Esse livro aqui, na análise sintática, ele funciona como um predicativo. Ele funciona como um elemento caracterizador. Ele é um substantivo, né? Ele não é um adjetivo, mas ele funciona. Olha como a questão fala. Ele funciona adjetivamente. Ele trabalha como se adjetivo fosse. Beleza? Questão boa, pessoal, questão boa. E olha, questão que está dentro da nossa realidade aí. Você já deve ter ouvido falar muito essa frase. Beleza? Vamos lá então, meu amigo. Se você marcou a letra E, você pode comemorar. Solta o grito aí da aprovação, solta o grito da comemoração. Você atrai aquilo que você aplaude. Você atrai aquilo que você reverencia. Você atrai aquilo que você comemora. Aquilo que você fala. Não esqueça disso. Você atrai aquilo que você fala. Você atrai. Se você fala assim, professor,
não sei não, eu acho que eu não vou passar. Não, realmente não vai passar. E aí, se você falar assim, professor, eu vou passar, é verdade, você vai passar, entendeu? Aí você, professor, então é tão fácil assim, eu só falar, vai acontecer. Bom, o que acontece é que quando você fala, você começa a acreditar nisso, você começa a trabalhar para que isso aconteça, né? Você faz o inverso, exatamente isso. Você faz exatamente comentários aqui, olha. Você faz o inverso. Lembra uma frase, uma passagem bíblica famosa, né, do Tomé, que fala assim: eu só acredito vendo, né? Ver para crer. Aqui na preparação do concurso é o contrário. A gente precisa crer para ver. Então, primeiro passo é você crer que você vai acertar. Segundo passo é acertar. Você precisa crer primeiro. Lembra disso. Se você falar assim para mim, professor, fica entre duas, mas eu sempre erro. É verdade, você sempre erra. E você fala assim, professor, está entre duas, mas eu errava, sempre eu errava. A partir de hoje eu vou começar a acertar. E você começa a atrair, você vai ver, faz essa experiência. Isso não é filosofia barata não, pessoal. Isso eu não tirei de livro de autoajuda não estou falando para alegrar ninguém aqui não. Isso é uma coisa, isso é ciência, isso é comprovado. Você atrai aquilo que você fala, você atrai aquilo que você aplaude, você atrai aquilo que você deseja. Se você deseja o mal, você atrai o mal. Se você deseja o bem, você atrai o bem, né? Vamos lá. Vamos falar, vou voltar um pouquinho aqui uma vaga é minha no concurso de educação 2022. Sim, meu amigo, tenha certeza disso. Uma vaga é sua. Essa semana eu falei lá no programa, na TV Amapá, e eu comentando lá nos bastidores com o pessoal, eu falei para um rapaz, ele falou, professor, são 5.001 vagas, né, professor? Eu falei, não, o concurso tem 5.002 vagas, o concurso de educação, 5.002. Não, professor, 5.001. Eu, não, cara, eu ligo, eu vou informar, inclusive, no jornal isso, 5.002. Ele falou, não, professor, porque uma é minha. Aí ele brincou assim, porque uma é minha, então são 5.001. Aí eu falei, é verdade. Então, são 5.001 vagas no concurso, né? Vamos lá, então, pessoal. Numeral, vamos falar do numeral, uma outra classe gramatical, a gente dá um tempo lá na resolução, para deixar mais dinâmico, a gente intercala com resolução, você já sabe como é que é a minha didática, né? E aí a gente vai falar agora do numeral. Semanticamente, os numerais possuem significação quantificadora, denotando valor definido. Existem os seguintes tipos de numerais: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Cardinais expressam quantidades inteiras. Ordinais denotam ordem, posição. Multiplicativos denotam múltiplos. Fracionários denotam quantidade fracionária. Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. 4 tipos de numerais. Em concursos públicos, cobra-se muito a ortografia dos numerais, principalmente dos ordinais. Por isso, apresento a lista a seguir, registrando a grafia de cada um deles. Pessoal, tem uma forma de lembrar isso, né? Bom, multiplicativo, não tem como esquecer. O numeral multiplicativo, né, indica o numeral multiplicativo, ele dá a ideia de multiplicação, né? O fracionário dá a ideia de fração. Agora, muita gente fica na dúvida entre o cardinal e o ordinal. Entre o cardinal e o ordinal. O cardinal, ele começa com C. Olha como é que você vai lembrar disso aí na hora da prova. Numeral cardinal. Cardinal começa com C. C de conferir. Entendeu? C de contar. Então, como é que você conta? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é numeral cardinal. Olha aí, você nunca mais vai esquecer. Agora, veja bem, o numeral ordinal. O ordinal, ele lembra da palavra ordem. Ordinal lembra a palavra ordem. Vou escrever bem aqui, ó. Ordinal, você vai lembrar da palavra ordem. Tá aqui, ó, no chat. Não tem como errar. Então, o que é numeral ordinal? Ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e aí por diante. Beleza? Então,
Deixa eu compartilhar com você aqui nossa tela de novo. Eu coloquei alguns exemplos para a gente se familiarizar. É claro que são muitos exemplos, né? São muitos casos. Cardinal, C de conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordinal, ordem numa série. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Multiplicativo, dobro, triplo. Percebe que não tem um lá, né? No multiplicativo não tem um. Dobro, o duplo, né? Triplo, o tríplice, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo e assim por diante. Fracionário. Claro que numa gramática, eu estou aqui só apresentando para você o que tem de principal, né? Mas você encontra numa gramática, principalmente gramáticos mais raiz, gramático como Bechara, Cunha e Sintra, né? Você encontra essa tabela bem maior. Aí você tem meio, fracionário, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? São os numerais fracionários. Beleza? Aí esse último slide aqui, pessoal, do conteúdo desse nosso segundo encontro, ele traz um resumo do que a gente já falou aqui até esse momento. Meu amigo, esse resumo eu quero que você escreva. Aí você fala, poxa, professor, mas escrever, isso aí é coisa do passado, isso é para aula presencial, isso aqui é aula online, a gente assiste aqui como eu estou assistindo, deitado no sofá, arrumando a cama, lavando a louça, andando de bicicleta e ouvindo o senhor, assim que eu estou assistindo essa aula. Né? Se eu disser para você que você está errado, totalmente errado, né? Olha, você deve assistir a uma aula da mesma forma que você assiste uma aula presencial. Aí você fala, professor, mas eu não posso assistir daqui, não, deitado, como eu estou? Pode, mas é o seguinte, você deve fazer anotações, entendeu? Por exemplo, esse slide, se eu fosse dar uma aula presencial, eu possivelmente, pode ter certeza que eu escreveria esse slide no quadro. Aqui no nosso quadro, aqui, ó. Eu escreveria esse slide inteiro no nosso quadro. E, meu amigo, se eu escrevesse esse slide inteiro no nosso quadro, se você estivesse na sala, eu tenho certeza que você copiaria. Não é? Olha, se você estivesse na sala, eu tenho certeza que você copiaria. Então, eu quero que você copie esse slide. Aí você fala, professor, eu já tirei um print aqui. Não é para fazer print, não, é para copiar. Porque o cérebro, ele trabalha assim, entendeu? Olha o resumo, olha o substantivo como núcleo do sintágmo. Puxa essa setinha ali para o lado, copia no teu caderno. Você não tem um caderno de língua portuguesa, professor Morfeu? Coloca lá, meu amigo, no teu caderno, morfologicamente, escreve lá os artigos, adjetivos e alguns numerais manifestam-se as noções gramaticais de gênero e número. Gênero e número, você já estudou isso lá na aula de concordância nominal. Comigo, inclusive, talvez tenha sido comigo, concordância nominal que você tem estudado. A concordância que se dá de gênero e número entre os nomes, substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Quem determina essas... Deixa eu ler para cá que está melhor para ler. Quem determina essas propriedades de gênero e número é o substantivo. Isto é, se o substantivo estiver no masculino singular, os artigos, adjetivos e numerais se associam a esse substantivo, também manifestarão, por concordância nominal, o gênero masculino e o número singular. O substantivo que define, portanto, lembra que feminino e plural são variações, né? Parece um discurso machista, mas claro que a gente está estudando gramática, e a gramática nasceu num contexto, obviamente, machista, né? Predominantemente machista, né? A gramática nasceu assim, né? Então, o masculino é a palavra por excelência, né? E o feminino é uma variação, entendeu? O plural é uma variação, beleza? Então, a concordância, ela se dá em gênero e número. Semanticamente, falamos que os substantivos possuem índice referencial. Os artigos trazem as noções de determinação e indeterminação. Os adjetivos qualificam e os numerais quantificam, né? Meu amigo, bacana, esse slide ele é muito instrutivo para a gente assim, ter um apanhado geral do que a gente falou até esse momento sobre morfologia. Beleza? Vamos lá avançar. Deixa eu passar aqui mais uma questão para vocês. Olha essa questão boa aí. Dá uma lida nela. Questão bacana.
Enquanto eu vou pegar uma água. E aí, meu amigo, dá uma lida. Foi a boa. Vamos lá fazer? Saiu a boa? Vamos lá? Começaram a aparecer aqui as respostas. As primeiras respostas. Tá vindo de novo chutando. Pessoal, eu falei que eu ia ensinar vocês a chutar, mas eu tenho que estar chutando todas, né, Ju? Eu tenho que ensinar vocês a chutar, né? Eu tenho que... Vamos lá. Pessoal, questão do TCU, né? A questão desse ano, FGV. O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur de garrafa projetava sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. Todos sabemos que os termos de um texto podem indicar valores bem variados. Nesse segmento foram sublinhados alguns que funcionam como adjetivos. A afirmação correta sobre um deles é: o adjetivo modesto indica uma qualificação do restaurante por parte do narrador e não é acompanhado por nenhum termo que o justifique. O adjetivo modesto indica uma qualificação do restaurante por parte do narrador e não é acompanhado de nenhum termo que o justifique. Indica uma qualificação, e aí? E pouco frequentado, até uma qualificação até que sim, mas quando ele fala que não é acompanhado de nenhum termo que o justifique,
Esse modesto, pessoal, depois quando ele vai começar, continua falando que é um ambiente muito prosaico, simples, justifica porque ele ter chamado de modesto. Ele está falando, ele quer dizer nesse sentido de simples, né? Por isso não pode ser a letra A. A letra B diz assim: o adjetivo pouco frequentado mostra uma qualificação do substantivo restaurante, indicando uma clientela de elite. Olha, quando ele fala pouco frequentado, não dá para a gente dizer que, né? Não dá para a gente dizer que, vou falar que é pouco frequentado, que é necessariamente por ser uma clientela de elite. Pode-se dizer que, né, muito provavelmente é o que o autor quis dizer quando ele quer dizer pouco frequentado, quer dizer que era um lugar que pode pelo menos dizer, né, que é um lugar que não era muito agradável, entendeu? Pouco frequentado, entendeu? Então era um lugar muito simples para muitas pessoas, então era um lugar pouco frequentado. Por isso não pode ser a letra B também. Bora ver a letra C. Você ainda está na briga ou não? A locução adjetiva de garrafa indica o material de que é feito o abajur, destacando-se simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito. Olha, de garrafa realmente indica o material do que é feito, né? O material, abajur de garrafa. Tá bem aqui. O restaurante era modesto, um pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores, e cada mesinha um abajur de garrafa projetava. Pessoal, pensa bem. Um abajur de garrafa, eu posso dizer que isso se tratava de um restaurante sofisticado, né? Não dá para fazer essa associação, entendeu? Não dá. Só, eu não quero que vocês na prova assim viajem muito, entendeu? Tem aluno que ele vai até a Lua, tem aluno que ele percorre todos os planetas na questão, né? Então, assim, eu vou voltar na letra A lá, né? Tem aluno assim que fala assim: professor, mas espera aí, eu protesto, né? É como se a gente estivesse num tribunal. Aí o cara fala: eu protesto, porque, professor, eu fui no restaurante no norte da Índia uma vez, muito sofisticado, professor, era só frequentavam a grande elite da Europa e dos Estados Unidos, lá, os mais bilionários. Eu fui lá e lá tinha uma garrafa, um abajur de garrafa. Pô, mas olha a viagem que esse cara está fazendo na questão, pessoal. Então, né? Aqui tá tudo normal, só aqui eu sei, né? Tá tudo normal. Aqui está aparecendo aqui o meu retorno. Então, pessoal, vamos pensar assim, de modo geral, né? Porque, de repente, você imagina assim: professor, mas lá na peixaria Amazonas é um ambiente tucuju, né? Mas é muito sofisticado, professor. Então, certo, mas vamos falar de modo geral, pessoal. O texto ele não traz para a gente uma ideia de algo sofisticado, ele não traz, beleza? A letra A, o adjetivo modesto, que pediram aqui da letra A, ele indica uma qualificação do restaurante, até concordo que sim. Agora, quando ele fala assim, não é acompanhado de nenhum termo que o justifique, é acompanhado, porque os outros termos que justificam porque é modesto, né? Então, o erro está lá no finalzinho, está entre a D e a E. A letra D diz assim: os adjetivos vermelho e branco, que indicam características, podem trazer informações implícitas sobre a nacionalidade da comida no local. Em cada mesinha, um abajur de garrafa projetava sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz, né? Olha, pessoal, vou ler a letra E, que diz assim: o adjetivo pálido, que indica uma relação, mostra uma intensidade da luz, com um valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante. Essa questão, ela foi muito debatida. Se você entrar nos sites aí de plataformas de resolução de questões, essa questão, entraram com muitos recursos nessa questão.
Pessoal, mas eu concordo com o gabarito que é a letra D. Eu concordo. Eu também acredito e eu entendo que há controvérsias, né? Se eu fosse elaborar a questão, eu procuraria o máximo possível para deixar a questão inquestionável, né? Mas eu entendo que deu uma abertura aí. Mas olha, gabarito é letra D. Vou te explicar por quê. A gente não quer polemizar, pessoal. A gente quer explicar as questões, dar o gabarito oficial. Quando eu não concordo, não faça isso, Ana, não desista. Quando eu não concordo, eu também digo, mas eu dou o gabarito oficial. A letra E fala assim, a letra E, o adjetivo pálido que indica uma relação mostra uma intensidade da luz com um valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante. Mano, eu não vejo por aí. Seria forçar demais, né? Decadência, né? E pouca qualidade do restaurante, eu não vejo por aí. Mas as cores na toalha lá, na mesa, né? Os adjetivos vermelho e branco que indicam características podem trazer informações implícitas sobre a nacionalidade da comida do local. Sim, inclusive você que é um frequentador de restaurante, você sabe que isso é comum, né? Aqui em Macapá mesmo nós temos restaurante italiano, nós temos restaurante francês, nós temos restaurante português, né? Muito bons, inclusive. Nós temos restaurantes aqui, comida japonesa, né? Nós temos aqui, e você vê muitas vezes a ornamentação desses lugares, desde a toalha de mesa, né? E outras coisas, indicando a nacionalidade. Indicam, né? Aí você fala, então, nessa questão, a letra D é a boa. Se você acertou, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Beleza? Pode comemorar, né? A letra D. Você fala, professor, não vou comemorar, eu quero recorrer. Tudo bem, pode recorrer também, se você quiser, tá bom? Mas é a letra D, questão boa. Eu não diria tão boa, né, pessoal? Essa questão polêmica, né? Mas acontece, né? Eu fiquei entre duas, tinha quase certeza, né? Pode comemorar. Até agora ninguém comemorou? Até agora ninguém comemorou? Pessoal, acontece, né? Principalmente da FGV, olha aí, saiu a comemoração. Acontece, principalmente da FGV. A FGV tem, né? Não vamos pensar nisso. Eu acabei de falar para vocês, mentalidade forte, de campeão, vai dar certo, não vai ter nenhuma polêmica na nossa prova, né? Mas de fato é uma questão, né, que sofreu muitas críticas, mas ela não foi anulada, viu, pessoal? Pode consultar. Eu tenho cuidado de ver o gabarito oficial, e eu tenho cuidado, você pode prestar atenção no meu simulado, no dever de casa, nas nossas aulas. Eu gosto de colocar referência na questão, porque você, depois estudando, você pega aquela questão e joga lá nas suas pesquisas, porque lá você pode ver os comentários, você acha a questão, você confirma o gabarito, né? Então, eu gosto de sempre colocar o gabarito oficial. Não, ela não foi anulada, não. Foi muito polêmica, né? Mas não foi anulada. Entendeu? Servidor, eu falei sobre chutar, né? A questão e tal. Eu vou gravar um vídeo no meu canal do YouTube sobre técnica de chute, tá bom? Vou fazer assim, que não vai dar tempo da gente fazer numa aula, a gente faz, né? E aí a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Vamos lá. Assinale a alternativa que todos os adjetivos ou opções adjetivas sublinhadas apresentam carga semântica negativa. Questão muito boa, muito bem elaborada. Deixa eu compartilhar com você aqui. Eles querem que nós marquemos a opção em que aparece uma carga negativa, né? Olha aí, compartilhando com você aqui, meu amigo. O nome do canal é Diego Morfeu. É o mesmo nome do site, o mesmo nome, Diego Morfeu. Mesmo nome no site, no Instagram, me segue lá no Instagram. No meu site, Diego Morfeu. No meu canal do YouTube, Diego Morfeu. É o mesmo nome, beleza? No Facebook, em todo lugar, é o mesmo nome, Diego Morfeu. Vamos lá. Inclusive, eu já gravei vídeo lá sobre técnica de estudo, né? Pessoal, questão muito boa.
fala sobre, neste livro, Freud fundou uma nova, ele quer uma carga semântica negativa. Neste livro, Freud fundou uma nova e ambiciosa psicologia, repleta de novas ideias sobre a mente humana. A letra B, predomina em ciências exatas a noção de que a contribuição da psicanálise para o entendimento dos sonhos resume-se a um amontoado de observações isoladas, teorias não testáveis, imperativos ideológicos e argumentos de autoridade. Eu vou comentar aqui com você, em razão do nosso tempo, eu vou comentar aqui com você muito rápido, né? A segunda questão, o comando dela é muito interessante. Lá vem a Yasmin perguntar se a B está correta, né? Eu estou perguntando para vocês querem perguntar para mim, né? Assinale a alternativa em que todos os adjetivos ou locuções adjetivas sublinhadas apresentam carga semântica negativa. Entenda o comando dessa questão, é uma questão muito boa, essa questão pode voltar. Você precisa ler o texto com muito cuidado, ler os parágrafos. Você fala, professor, adjetivo com carga semântica negativa? Sim, meu amigo. O adjetivo ele pode trazer um elogio, falar assim, esse cara é tão inteligente, mas também pode trazer uma carga semântica negativa, né? Falar assim, ele é um corno, é um burro, né? Então, quando ele fala assim, por exemplo, letra B, predomina nas ciências exatas a noção de que a contribuição da psicanálise para o entendimento dos sonhos resume-se a um amontoado de observações isoladas, teorias não testáveis, né? Imperativos ideológicos e argumentos de autoridade. Conforme vocês marcaram, todo mundo acertou essa questão boa, né? Letra B a questão, beleza? Questão muito boa, né? E eu vou passar aqui para a letra C. Essa questão AC já é mais rapidinho, olha, a gente já está terminando aqui nosso encontro de hoje. O ato de descrever corresponde a contribuir ao objeto de descrição e informações, né? Da descrição e informações, qualificações, status, caracterizações ou relações. A opção abaixo, em que o adjetivo indica uma caracterização, é questão boa, questão polêmica, questão boa e questão que a FCC gosta muito. Dos adjetivos abaixo, qual aquele que indica uma caracterização? Deixa eu te dar o pulo do gato. Você fala, professor, para mim tudo é a mesma coisa. Relógio importado, roupa elegante, vestido curto, restaurante modesto, local fúnebre. Mas, meu amigo, caracterização é uma relação objetiva. Esse é o pulo do gato. Se a caracterização é uma relação objetiva, qual é a correta? De forma objetiva, qual é a correta? Saiu aqui a letra A, a letra B. Letra B, quando fala assim, roupa elegante, isso é objetivo? É objetivo, né? Pode ser elegante para um, mas pode não ser elegante para outro, né? Relógio importado, eu concordo que a letra A ficaria mais na briga a letra A, pessoal, mas não é a letra A, não. Qual é a boa? Aquela que traz uma caracterização do adjetivo. É exatamente vestido curto. Isso é objetivo, né? Vestido curto. Beleza. Também questão, olha, Ministério Público, FGV, a FGV que vem aí, meu amigo, né? A nossa felicidade. Você vai arrebentar na prova. Eu avancei um pouco mais com você no conteúdo, já fazendo, pessoal, em função do nosso tempo, a gente não consegue fazer toda a aula e depois toda a resolução de questões. O que a gente faz? A gente avança um pouco na aula, vai um pouco na resolução de questões e deixa o dever de casa, tá bom? Aí eu deixei para vocês aí o dever de casa, com o gabarito no final. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, podem contar com a minha ajuda, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado por mais esse encontro. Eu sei que você está mais perto da sua aprovação. Beleza, meu amigo? Obrigado a todos e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço.